Olá! A receita de hoje é uma rosquinha de café. Isso mesmo, uma rosquinha de café para tomar com café. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paula Jardim e vamos direto ao ponto, fazer essa receita. Em um recipiente que possa levar ao fogo, nós vamos colocar 300 ml de leite. Essa é a nossa primeira etapa para fazer essa rosquinha. Colocando 300 ml de leite em um recipiente, nós vamos acrescentar 1,5 colher de sopa de café solúvel extra forte da marca Três Corações. Depois de dissolver o café, nós vamos acrescentar essência, tá? É 1 colher de café de essência de café, mais 1 colher de café de essência de caramelo. É opcional, tá? As essências. Como eu tinha em casa, eu coloquei. Não vai fazer tanta diferença se você não tiver em casa, mas precisa ter o café solúvel, tá? De preferência. Feito isso, nós vamos colocar em um bowl essa mistura que a gente acabou de fazer e vamos colocar todos os ingredientes. A margarina, vamos colocar o fermento seco, 2 ovos, o açúcar e 1 colher de sal. Por último, nós vamos acrescentar a farinha. Lembrando que essa farinha a gente vai colocar aos poucos e vamos mexendo com o fouet até quando der. Vai chegar uma hora que não vai dar para mexer com o fouet e nem vai dar para mexer com a espátula. Vai ser a hora da gente sovar. Nós vamos colocar na bancada, em uma mesa, essa nossa massa, que é uma massa fermentada. Ela serve para poder fazer receitas fermentadas. É uma massa bem gostosa, tá? E eu acabei criando essa receita, que é uma rosquinha de café, tá? Por isso vocês estão vendo tanto café assim. Nós vamos ter que sovar por 5 minutos a 8 minutos aproximadamente, tá bom? Depois de sovar essa massa, a gente vai colocar a massa para poder descansar. Como é uma massa fermentada, ela precisa descansar. A gente vai fazer como se fosse uma estufa, colocar em um recipiente, cobrir com plástico filme e levar para um lugar bem quentinho e deixar ali por 30 minutos ou até que ela dobre de tamanho, porque ela vai crescer. Passado esse tempo e essa massa ter crescido, é hora de fazer a outra etapa, que é o quê? Modelar essa rosquinha. A gente vai estar fazendo uma rosquinha bem gostosa e a gente vai modelar. Eu tô usando aqui os dedos, 2 dedos e cortando. Para quê? Para poder fazer as rosquinhas aproximadamente do mesmo tamanho. Agora, quem tem algo para poder pesar, né, uma balança, é bem legal. Vamos lá. Como que a gente enrola? Com a ponta dos dedos, a gente vai enroscando e com a outra a gente segura a outra ponta dessa nossa rosca. A gente enrola e depois a gente vai unindo as pontas. Depois de unir as pontas, a gente enrola mais um pouquinho e fecha. Esse é o processo. E vamos colocar em uma forma untada e enfarinhada, tá? Ela fica nesse formato bem bonitinha e a gente vai fazer todo esse processo com as outras também. Depois de modelar todas as rosquinhas, nós vamos deixar essas rosquinhas descansando por mais 30 minutinhos. Só depois a gente leva para o forno. Colocadas em formas untadas e enfarinhadas,
e depois elas terem descansado por mais 30 minutos, é hora de pincelar. Nós vamos pincelar um ovo, isso mesmo, vamos pegar um ovo, vamos bater com o garfo e vamos pincelar nessa nossa rosquinha. E vamos levar para o forno, 170 graus, por 30 minutos aproximadamente. Com as nossas rosquinhas no forno, nós vamos preparar a calda. A calda é 1 xícara de água, 1 xícara de açúcar e nós vamos colocar também café solúvel. Isso mesmo, são 2 colheres de café solúvel. Qual é a hora de desligar? Vamos levar para o fogo. Quando começar a ferver, marca no relógio 8 minutos e desliga o fogo. Isso mesmo. Desliga o fogo e é hora de colocar 1 colher de café de caramelo, essência de caramelo, tá bom? E vamos reservar essa nossa calda. Nesse meio tempo que a gente estava fazendo a calda, a rosquinha ficou pronta. Eu tirei do forno e coloquei a calda de uma vez nessas rosquinhas. Por isso que eu usei essa forma aqui. Porque se você for fazer a rosquinha e for querer polvilhar depois açúcar, eu sugiro que faça essa calda. Então tem que ser uma forma que não tenha furinhos. A outra forma que eu usei, que é um tabuleiro, né, ela tem furinhos. Então não dava para eu usar aqui para colocar a calda. Presta atenção. Olha só a facilidade, a praticidade. Feito isso, depois de colocar a calda quente na nossa rosquinha quente, deixa um pouquinho ali. Se você quiser que ela absorva mais, deixa mais um pouco. Eu automaticamente coloquei a calda e esperei uns 3 minutinhos só. Se eu tivesse esperado mais, ela ia ficar mais úmida, tá? Mas eu não esperei tanto. E o que eu fiz? Eu tô polvilhando aqui no glaçuca. Glaçuca, ou açúcar de confeiteiro. Essa é uma opção. Quando a gente colocar essa calda, ela fica um pouquinho grudenta, fica até difícil para poder pegar. Então, se você for colocar a calda, eu sugiro que você polvilhe depois o glaçuca, né? E a outra opção que eu fiz, que eu gostei bastante, é açúcar refinado com canela. Ficou muito bom. Então, essas são as 2 opções. E tem a terceira opção, que é uma opção mais seca. É não colocar nada. Se você não quer cobrir com açúcar, nem com açúcar e nem com canela, não jogue essa calda na rosquinha, tá? Por quê? Porque essa calda eu fiz na intenção de polvilhar o glaçuca. Porque se você não colocar a calda na rosquinha, não vai dar para polvilhar, tá? Porque ela não gruda. Ela não vai segurar nem a canela, nem o açúcar e nem o glaçuca, tá bom? Então, a ideia da calda é, se você tem a ideia de polvilhar alguma coisa nessa nossa rosquinha, que fica muito mais gostoso, tá? Tem uma outra opção também, que seria, antes de levar para o fogo, colocar açúcar cristal e levar para o fogo, mas isso teria que ser antes de levar para o forno. Mas eu não fiz esse processo aqui. Então, essa é a nossa receita. Eu espero que vocês gostem. Ficou bem gostosa. Para ser bem sincera, eu acabei desenvolvendo essa receita aqui. Eu gostei mais das primeiras opções. Essa aqui ficou um pouquinho seca, tá? Um pouquinho seca. Então, essa é a minha receita de hoje. Eu espero que vocês gostem, que vocês façam. Compartilhe esse vídeo, ajude o canal se inscrevendo, compartilhando e comentando. E até a nossa próxima receita. Aproveita e assista o próximo vídeo que está logo aqui acima. Até a nossa próxima receita.